Renata, Fernando, nós vamos votar com eles no parlamento, nós vamos ganhar. Projeto aqui, emenda lá, ideias novas vão implantar. Então vamos votar para uma nova Itália já. Quarto candidato, Fernando Trezza. Boa noite a todos. Uma alegria poder participar desse debate democrático. Sou Fernando Trezza, candidato ao Senado pelo Civica Popolare. Presido a Associação Brasileira de Canais Comunitários e milito na área de comunicação. Quando eu cheguei aqui neste parlamento, que aqui no Brasil é a Casa do Povo, eu me dei conta de que talvez um debate como esse não pudesse acontecer no nosso parlamento italiano. Porque no nosso parlamento italiano você não tem o livre acesso como nós hoje tivemos aqui. Um deputado ou um senador precisa lhe convidar por escrito para você poder entrar no parlamento. Eu ainda conversava com a pessoa que nos recepcionava se ela achava justo que num país como a Itália, que é uma das economias mais importantes do mundo, o presidente fosse eleito indiretamente. E, portanto, a pessoa falou, não, acho que isso existe ainda hoje no século XXI, eu disse que existe. De maneiras que é por isso que eu sou candidato ao Senado na Itália para fazer as reformas modernizantes que a Itália precisa. Eu gostaria de perguntar para a representação do MAI, que se expressa como movimento de italianos no exterior, como é que eles enxergam esta relação consular quando a gente imagina que no Brasil um processo de cidadania demore 10, 12 anos e quando você vai para a Argentina demora 2 anos. Eu queria entender onde é que vocês conseguem enxergar a deficiência se nós considerarmos que o governo italiano é o mesmo, que o Ministério de Relações Exteriores é o mesmo e que, portanto, a infraestrutura consular também deveria ser a mesma. O que justifica essa diferença de tratamento entre os italianos que moram no Brasil e os italianos que moram na Argentina? Muito bem, obrigado pela oportunidade. O Brasil tem uma população, vamos dizer, mais espraiada do que a Argentina no seu aspecto de... e até na questão do tempo em que essa imigração existiu. Notem que a Argentina está com a população mais concentrada perto de Buenos Aires e a brasileira, como dizia muito bem nossos colegas da Unital, tem pessoas que têm que fazer 500 até 700 quilômetros para fazer uma prática de cidadania, de passaporte, né? Então, vejam a dificuldade territorial. Agora, falando no aspecto Brasil, que é a que nós temos mais conhecimento, e muita gente diz a Argentina é beneficiada. Não é, porque o governo trata o cidadão no exterior, a sua estrutura consular, da mesma forma. O que existe é falta de pessoal, falta de investimento nos consulados, na rede consular, dinheiro não falta. Há uma arrecadação importante e esse dinheiro precisa ser aplicado. É só isso. Ou seja, você minuto para a tréplica. Ok. Ou seja, você está dizendo que existe o recurso, mas no Brasil ele não está sendo investido corretamente. Ou seja, por isso você tem uma deficiência na prestação do serviço. Eu diria que você tem aí uma origem, infelizmente, de que muitas vezes o governo italiano ele enxerga o italiano que mora no exterior com um certo preconceito. Mas é exatamente esse italiano que promove a Itália dia e noite através da sua música, através da sua cultura, da sua gastronomia, enfim, e por isso ele exige respeito. Esse cidadão merece respeito e é isso que a gente vai buscar fazer no parlamento italiano em relação ao governo, qualquer governo que seja. Bem, candidato Tadoni, no que diz respeito à grande polêmica que envolve o ius sanguinis, o ius solis hoje na Itália, se debate muito a questão do ius solis moderado, que é aquele que permite que o estrangeiro, o imigrante, que mora na Itália e lá tem seus filhos, depois de 5 anos que aquela criança está no serviço escolar italiano, portanto aprende a cultura, a língua, passa a ter direito à cidadania. E isso ainda é uma questão polêmica, mas já é lei na Itália. E em relação à questão do ius sanguinis, a gente já sabe que é quem nasce
descendentes dos italianos têm o direito à cidadania. Eu perguntaria como é que você enxerga esta questão do ius solis moderado na Itália? Eu enxergo Só fazendo uma consideração de que hoje, no Brasil, nós já temos o ius solis e nós já temos a questão de quando, por exemplo, a pessoa depois de 10 anos que está morando no Brasil, tem sim a sua cidadania reconhecida no Brasil. Só a única observação que faço em relação ao Brasil. Eu acredito que a questão do ius soli ela é inoportuna, é um momento inoportuno para a Itália. A Itália vive uma grande crise migratória que tem que ser resolvida antes de que haja qualquer modificação na lei do ius soli. O importante é nós, como representantes dos italianos no exterior, salvaguardar da melhor forma possível o direito à cidadania ius sanguinis, o direito à cidadania de sangue. E muito me entristece que pessoas valiosas como o Fernando Trezza e a querida Silvia Ciatti estejam numa coligação com um notório anti-brasileiro, que é o senador Aldo Di Biagio, que já fez repetidamente posts no Facebook falando mal da comunidade italiana no Brasil, e ele é absolutamente contrário ao direito dos nossos descendentes que possam manter a sua cidadania italiana. Então, a coligação cívica popolare, comandada no Brasil pela deputada Renata Bueno, se aliou com um inimigo da comunidade italiana no Brasil. Isso é muito triste. É triste, como eu digo, pessoas valiosas que estão se envolvendo com os nossos adversários do nosso direito. Então, a Unital tem um objetivo muito claro, que é blindar o direito à cidadania dos descendentes. E não pensem aqueles que já têm a cidadania italiana garantida, que eles estão livres, com governos do PD, com governos de Liberi Uguali, porque o chefe do Liberi Uguali, Pietro Grasso, já demonstrou claramente que ele é muito mais favorável aos filhos dos estrangeiros na Itália do que aos italianos no exterior. Nosso direito está em perigo. Nós temos que fazer com que listas e partidos que defendam incondicionalmente o direito à cidadania iure sanguinis. Muito obrigado, eu já sorteei. A coligação Salvini, Berlusconi, Meloni faz o comentário. Por favor, aqui. Neste sentido, io mi trovo d'accordo con o collega Taddone, perché o diritto di ius sanguini está no DNA da pessoas. A pessoa nasce con un DNA italiano, quindi è assolutamente corretto e giusto che questo diritto nunca si può pensare che potrebbe perdere questo diritto. Mas tem lei oggi che è da riformare, né? Per quanto riguarda também o ius sanguinis. Una palavra su todos. Io ao governo italiano oggi falarei assim. Risolviamo un'emergenza che si chiama ius sanguinis, principalmente no Sud America e in Brasile, depois faliamo di ius soli. Muito obrigado. Você tem 1 minuto agora para a réplica. O perguntador. Perdão. Bom, eu queria primeiro acalmar todos para dizer o seguinte: quando a gente encontra um italiano no parlamento que é contra o ius sanguinis, todos nós somos contra. Todos nós, e eu posso lhe garantir que será voz minoritária no nosso partido. Nós podemos falar enquanto partido, mas neste caso eu posso lhe garantir que ele se pronunciou enquanto cidadão. Enquanto cidadão, por exemplo, eu defendo o voto direto para presidente da República, mas isso não quer dizer que o meu partido defenda isto. Então, é uma opinião dele apartada do contexto partidário e, em especial, da própria Renata Bueno, posso lhe garantir que jamais vai aceitar esse tipo de conduta. Em relação à questão do ius sanguinis, todos somos de acordo. E em relação à questão do ius solis, é realmente uma questão polêmica que precisa de mais estudos, mas nós acreditamos que a Itália também se faz com o crescimento do seu país através dos seus imigrantes. Itália per tutti, ma principalmente per gli italiani. Queria agradecer a todos, dizer que no nosso partido eu represento a cota masculina, porque nós temos aqui no Brasil 4 candidatas a deputadas,
todas elas mulheres, né? Então, mandar uma grande saudação para a nossa capolista, nossa chefe de lista aqui, a deputada Renata Bueno, e saudar a Silvia Alciati, que está aqui conosco. Dizer que defendo a questão do voto para presidente da República, como já se faz no sistema francês, em que o presidente da República é eleito pelo voto direto e o primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. No que diz respeito à imigração, eu defendo que a Itália possa olhar para os seus filhos como o Japão olhou para os seus nos anos 80 e 90, promovendo os decassegues em todo o mundo. Ou seja, quando precisou de mão de obra, foi buscar os seus filhos japoneses com incentivos governamentais para levá-los ao Japão. E defendo que as filas dos consulados são um problema muito maior do que a questão econômica. O preconceito não é uma questão econômica e precisa ser enfrentado politicamente. Questo che io ho detto e alla fine io richiedo il vostro voto facendo una ex su Civica Popolare e scrivendo il cognome del tuo candidato Trezza, Trezza per Senato. Trezza senatori. Grazie mille. Ideias novas vou implantar.